E aí, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Vamos aqui à nossa aula de Sociologia, certo? Hoje vamos ver aqui sobre a formação do Estado. Isso, muito bem. Na semana passada nós vimos sobre as três etapas, né? As três principais características dos regimes políticos. Vimos aqui a monarquia, a tirania e a república, e também alguns aspectos da oligarquia, da aristocracia e da plutocracia. Então, dando sequência a esse meio, né, da política, os regimes políticos, chegamos aqui na formação do Estado, né? Qual é a função do Estado, né? Quais são as características do Estado, certo? A sua referência aí para estudo, né? Vamos aqui nos debruçar no módulo 19, né? No tópico 3, sobre a formação do Estado. Você pode verificar seu material aí para você ter como uma referência, tá? Para nós tratarmos o Estado, né, de uma forma bem ampla, né? Temos que entender que o Estado ele é uma organização política de um território composto de elementos essenciais como território, povo, governo, há um idioma, há uma moeda, há os símbolos nacionais. Então são características que compõem o Estado, né? O Brasil, por exemplo, temos aqui alguns símbolos nacionais que caracterizam, que fazem parte do Estado brasileiro, né? Temos o hino, temos a bandeira, temos o selo nacional, temos a moeda, né, que é o real, tá? Então são características do Estado brasileiro, né? Essa noção de Estado ela vem sendo formada ali desde o período clássico, né? Das civilizações clássicas. Uma coisa importante que nós conhecemos como estados, como países, melhor dizendo, até a Idade Moderna, esses países que nós conhecemos são chamados de estados nacionais, Portugal, Espanha, né? Então, a gente vê essa mudança, né? A formação dos estados nacionais na Idade Moderna, tá? Então, essas características, né, que eu acabei de citar aqui, a moeda, o selo, o idioma, o hino nacional são os elementos que compõem o Estado. O marxismo, dado importante aqui, ele define o Estado, sabe como? Como um comitê, né? Como um comitê para gerenciar as organizações, né? Então, o comitê, normalmente ele tem essas características, né? De veicular, de organizar a sociedade, cada um no seu devido, na sua esfera social, tá? E o Antônio Gramsci, né, o pai do positivismo, né, da sociologia moderna, ele vai dizer que o Estado ele é ampliado, né? Ele dá a ideia de Estado ampliado, uma organização onde a sociedade política, partidos, poderes legislativo, executivo e judiciário são forças, né, que agem em conjunto. Então, o Estado ampliado ele tem essas características, né, onde os poderes se aliam, trabalham juntos, tá certo? Um outro ponto importante aqui é a soberania do Estado. Mas onde que essa soberania ela atua para não caracterizar um Estado autoritário, né? Um Estado onde interfere, né, na liberdade de expressão, onde os cidadãos eles são coagidos a não expressar, a exercitar a sua cidadania de forma bem organizada, livre, né? Sem nenhum um receio de serem coagidos, né? Isso é um elemento mais controvertido, né? O termo soberania pode ser entendido de diversas maneiras, mas vamos tomar aqui como exemplo, né, como a questão da independência, né? Em 1822, que pegando o Brasil como um exemplo, né, em 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal. Mas essa independência foi de fato uma independência? A gente pode perceber na história que não foi bem assim, né? O Brasil estava muito ainda amarrado às raízes portuguesas, mesmo após a sua independência, né? Então, essa soberania
já que nós ainda estamos aí amarrados à economia, né, alguns aspectos culturais de alguns países, enfim, né? Então, mesmo após a independência, o Brasil ainda respirava, né? Tinha toda uma bagagem, né, dessa herança cultural europeia que por aqui passou, tá? Essa soberania ela está atrelada à capacidade de fazer, dependente de recursos, e é sempre proporcional ao poder econômico de um país. Logo, cabe questionar quantos países seriam de fato soberanos no mundo atual, né? Nós acabamos de colocar como a economia, né, está atrelada. A economia é como se fosse uma teia, né, onde está tudo amarrado. Exemplo, né, na crise de 2008, até mesmo na crise atual, os Estados Unidos aí, né, encabeçou esse processo aí de crise, e todos os países foram afetados, né? Então, o poder do Estado, muitas das vezes, ele é interno, mas em questão da soberania, a gente acaba sendo ainda influenciado por vários aspectos externos, tá? Então, essas são as características, né, do poder do Estado, os órgãos que organizam, a questão da soberania, que não é tal qual nós entendemos que é, né? Nós não somos 100% soberanos, a nossa liberdade como cidadãos, né, nosso exercício de cidadania, ele é muito limitado, tá? Então, finalizando aqui, a gente até coloca como estado mínimo, né? Essa que é a realidade, tá? Queridos, então aqui é uma pincelada sobre o estado. Você pode verificar com mais detalhes no seu material, tá bom? Já na próxima vamos ver aqui, já para adiantar aí, para aguçar a sua curiosidade, vamos ver aqui sobre a cidadania, né? Ser cidadão, qual é o nosso papel como cidadão, quais são as características, né, de um cidadão, tá certo? Queridos, um forte abraço, curta o nosso vídeo, tá ok? Se inscreva no nosso canal, compartilhe e também ative as notificações para você receber mais vídeos, ok? Para nos fortalecer aqui. Um forte abraço aí a todos e até a nossa próxima aula.